Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara e aqui também nosso plenário, pela internet, subo à tribuna no início do ano, quando assumimos a mesa diretora, juntamente com o vereador Roger Ney, vereador Salvador, vereador Valdomiro e a vereadora Daiane. Nós nos comprometemos a fazer com que a mesa diretora, a Câmara, pudesse administrar o Poder Legislativo da melhor forma possível, juntamente, lógico, com todos os vereadores, tanto aqueles que nos elegeram, quanto aqueles que também votaram contra, né, que tivemos duas chapas, então, naquela eleição. E é necessário, e dizíamos que faríamos prestações de contas trimestrais para dar o máximo de transparência possível à administração da Câmara. Transparência, aliás, que tem sido dada especialmente pelo trabalho que tem sido realizado pela TV Câmara, que também é responsável pelo site da Câmara Municipal de Pelotas. E nós temos assistido à possibilidade da comunidade pelotense, né, da nossa população, ter mais acesso aos vereadores. A Câmara, como se sabe, está sempre aberta à população, não é à toa que se denominam as câmaras de vereadores como a Casa do Povo, mas o acesso pela internet, o acesso facilita a comunicação, a fiscalização, a colaboração, a participação e o acompanhamento da população ao trabalho dos vereadores. E temos tido um sucesso, né, especialmente pelo trabalho junto às redes sociais, tendo alcançado nesse primeiro trimestre o site da Câmara Municipal de Pelotas, mais de 1 milhão de acessos, né, o que significa que a população efetivamente tem participado, tem colaborado e, por que não dizer, fiscalizado o Poder Legislativo. O Poder Legislativo que tem a função de fiscalizar, né, o Poder Executivo, é fiscalizado pela própria população, além, é lógico, do controle externo do Tribunal de Contas, Ministério Público. Mas é com satisfação que podemos anunciar que mais de 1 milhão de pessoas acessaram, nesse período, o site da Câmara, as transmissões ao vivo, feitas também, além de pela TV Câmara, pela internet, tem alcançado um número expressivo também de pessoas, tendo a transmissão que mais alcançou pessoas, né, com um número de aproximadamente 30 mil pessoas em uma transmissão. Isso significa que os vereadores têm sido acompanhados diretamente pela população, o que é muito importante para a realização do nosso trabalho. Também nesse primeiro trimestre, tivemos 77 pedidos de informações formulados pelos vereadores, e sabemos que os pedidos de informação são não só um importante meio de trabalho, mas como um necessário meio de trabalho para o vereador, uma vez que é uma matéria constitucional, né, porque faz parte da lei orgânica do município, que dá ao vereador, né, essa possibilidade de buscar informações junto ao Executivo Municipal, que também, por obrigação da lei orgânica, tem o dever de responder aos vereadores, fazendo com que os vereadores possam efetuar seu trabalho da melhor forma possível. Aliás, os pedidos de informações, matéria prevista, como eu disse, na lei orgânica e ainda no regimento interno da Câmara, né, possibilita que os vereadores tenham a certeza da informação prestada, né, a formalidade da informação prestada, para que o serviço do vereador possa ser efetuado da melhor forma possível.
nós temos aí quem discorde, inclusive cientistas políticos, como vimos no jornal ontem, de que o pedido de informação seja um meio necessário para o trabalho do vereador. Mas é a própria lei orgânica que determina, né? Então, além de ser uma possibilidade, é, sim, uma obrigação legal de que o vereador faça o seu serviço formalmente. Não fosse assim, talvez não fosse necessário, né, que se tivesse na lei orgânica essa previsão, que em todos os parlamentos, a qualquer nível, também é previsto. Né? É o meio pelo qual o vereador exerce, então, formalmente o seu dever de fiscalizar e de ter a documentação necessária para a finalidade que quiser aproveitar como prova daquilo que o Poder Executivo faz. Então, é a prova da fiscalização e a resposta também devida pelo Poder Executivo. Tivemos ainda 736 pedidos de providências, né, como ainda hoje líamos no expediente, como o vereador Valdomiro salientava, alguns pedidos de providências realizados pelos vereadores no mistério, né, do seu mandato a serviço da população, a serviço da comunidade de Pelotas. E 21 projetos de lei e decretos legislativos também para fazer com que a vida em sociedade, né, seja regulada no nosso município. Na questão financeira, tivemos, e eu dizia desde o início, que a nossa gestão seria baseada na excelência da gestão, a gestão seria baseada na excelência da gestão, na economicidade e na boa distribuição dos recursos públicos. E conseguimos, nesse período, né, com a colaboração de todos os vereadores, fazermos economia. Muitas vezes, economizar não significa apenas não gastar, mas significa gastar bem. Né? Para que nós tenhamos benefícios, é preciso, muitas vezes, que se gaste. Economizar, então, não significa apenas não gastar. Mas, de qualquer forma, tivemos redução, né, naquilo que se pretende como economia, a fim de que possamos também alcançar um dos sonhos da Câmara de Vereadores, que é a construção do prédio da Câmara, para então economizar mais valores daquilo que se paga como aluguel. A Câmara, então, que tem um fundo constituído, esse ano poderá incrementar mais esse fundo e dar, então, seguimento à proposta de construção do prédio. Nesse período, nós tivemos aí reduções de salários, em razão de termos diminuído o quadro da Câmara de Vereadores, né, em razão de extinção de alguns cargos que entendemos que não eram necessários. Tivemos redução, em razão disso também, é lógico, nos valores pagos a título de auxílio alimentação. Tivemos redução nos valores de diárias, tudo em comparação com o último trimestre do ano passado, né, em razão da colaboração de todos, para que efetivamente se utilize da melhor forma possível os recursos públicos. Em combustível e passagens, da mesma forma, tivemos redução. Tivemos redução nos serviços de comunicação em geral, com publicações em jornais, publicações legais, que foram readequadas para uma melhor forma de realização e também economia. Também tivemos nos serviços de telecomunicações, né, com a colaboração também de todos os vereadores, da mesma forma nos serviços de cópias reprográficas, né, as famosas xerox. Tivemos ainda redução no Vale Transporte, em razão também da diminuição do quadro. Tivemos redução no valor pago a estagiários e também a empresa conveniada, contratada pela Câmara, para a administração dos estagiários que tínhamos, e teremos em seguida, em razão de obrigação legal também,
um edital para a contratação dos estagiários que foram necessários. Enfim, nesse período, após, né, um esforço da mesa diretora e dos vereadores, nós alcançamos, em comparação com o último semestre do ano passado, uma diminuição de mais de R$400 mil no orçamento gasto pela Câmara de Vereadores, o que se espera que, ao longo do ano, continue-se tendo essa ideia de economia, de efetiva, boa utilização dos recursos, para que nós possamos, finalmente, construir o prédio da Câmara de Vereadores de Pelotas, o que certamente reduzirá mais ainda a despesa e possibilitará mais acesso ainda da população até os seus representantes, para que seus representantes possam trabalhar da melhor forma possível. Obrigado.